Salve, nação rubro-negra! Boa noite para todos vocês, ou bom fim de tarde. Domingo sem Flamengo, mais uma vez, né? Jogo adiado, mas muito legal a gente poder observar algumas notícias positivas que eu vou trazer aqui para vocês. Mas, obviamente, nem todas as flores, né, ficam ao nosso redor, principalmente depois de uma temporada bem vexatória. E, infelizmente, o Flamengo, que teve a sua rodada no caso aí, sua rodada adiada contra o Bragantino, está fora do G4. Isso porque no jogo entre Grêmio e América Mineiro, jogo bem disputado, jogo entre um dos que estavam brigando pelo G4 e está brigando contra um adversário que está lutando contra a zona que praticamente está na Série B. O Grêmio vence, né, ali num placar de muitos gols, toma bastante, mas faz também. E o Palmeiras também consolida sua vitória de 1-0 contra o Bahia. Então, nesse momento, o Flamengo está fora do G4, ainda tendo a finalização da partida Atlético Paranaense, para a gente poder saber como é que vai ficar a situação da nossa equipe no G6. Ainda tem esse risco de ficar de fora do G6. Situação complicada que o Flamengo vai ter que correr contra o tempo. E o Flamengo precisa ganhar contra o Santos agora nessa quarta-feira, dia 1º de novembro, no Mané Garrincha. Mané Garrincha, que nesse atual momento está numa situação debilitada, né, maltratada por conta dos shows, e inclusive informação complementar para vocês é que todos os ingressos já disponibilizados para essa partida foram esgotados. Foram disponibilizados 5 setores no valor de R$80 a no máximo 300, e todos os ingressos já estão esgotados. Então a nação rubro-negra vai se fazer presente em Brasília mais uma vez. Nenhuma novidade, apoio não vai faltar para o Flamengo voltar para o G6 e para o Flamengo vencer o Santos, que também luta contra a zona de rebaixamento. Notícia importante do nosso parceiro Júnior, da Flausquinhos, que faz trabalho aqui, que faz parceria conosco, é de que o Flamengo antecipou, inclusive, a viagem para a chegada a Brasília. O Flamengo costuma viajar, geralmente, um dia antes da partida, só que não vai acontecer nessa 31ª rodada. Isso porque o técnico Tite, ele tem uma cronologia, né, uma programação um pouco diferente nessa semana, e ele resolveu, junto com a sua comissão técnica, antecipar essa viagem. Então, o elenco do Flamengo embarca amanhã, tá? Segunda-feira, 2º de junho, previsto o horário de embarque aí para 11h30 da noite, basicamente, e podendo chegar em período da madrugada, 1h30, 1h40, mais ou menos, em Brasília. E o hotel vai ficar no mesmo hotel, né? O B Hotel em Brasília, na Asa Norte, e o retorno deve acontecer de quarta para quinta, no mesmo período ali da madrugada. Então, vamos ficar atentos, porque o Flamengo vai ter uma programação diferenciada. Lembrando também, gente, ainda tem informações importantes aqui, exclusivas para passar para vocês, mas estou primeiro logo fazendo um panorama da nossa situação contra o Santos. Flamengo, lembrando vocês que tem 5 desfalques aí já confirmados. O primeiro desfalque é Eric Pulgar, terceiro cartão amarelo. O segundo desfalque é o Everton Ribeiro, terceiro cartão amarelo. Léo Pereira, Davi Luiz e Alan também, que ainda completa a lista aí pela questão de estar machucado. Talvez a única notícia positiva a passar para vocês diante disso é o retorno do Fabrício Bruno, que cumpriu suspensão. Mesmo assim, o Flamengo ainda tem ausências confirmadas, infelizmente, tá? Vamos falar sobre o Tite? Por quê? Colocamos aí na capa e agora sim vamos pontuar sobre reuniões que têm acontecido entre Marcos Braz, reuniões que têm acontecido com o Tite sobre mapeamento de mercado. Essa informação, primeiramente, dando os créditos aqui sempre, claro, vai ter uma informação ou outra que a gente talvez possa passar desapercebido de quem deu o primeiro furo, né, como eles gostam de falar, mas é muitos jornalistas, muitas reportagens, eu faço o que eu posso, mas sempre atento aí de maneira geral. E o Fabrício Lopes, do Nação VVP, trouxe uma notícia de que atualmente não existe o departamento que é chamado SIM, Centro de Inteligência no Flamengo. Isso não existe mais. O que existe no Flamengo é o Scout, é o departamento de Scout. E aí o jornalista trouxe que o departamento de Scout já está mapeando alguns nomes e que nesse período de 20 a 30 dias já foram feitas reuniões com o Marcos Braz e já foram feitas 2 reuniões com o Tite, informação exclusiva dele, desculpa. Já teve 2, pelo menos, reuniões com o Tite. O Tite, nessas reuniões, vem falando algumas carências que o elenco do Flamengo possui,
O departamento também de scout do Flamengo sabe das carências que tem e de algumas que podem surgir. Como assim? Saídas futuras. Vitor Hugo, Wesley, Mateuzinho, próprio Varela pode sair para o Peñarol. Davi Luiz pode ficar para 2024 ou não. Tem a saída do Rodrigo Caio, negociações e propostas que podem chegar em breve, de maneira geral, para alguns atletas, Léo Pereira e etc. Então, Flamengo tendo ciências das possíveis saídas que podem ocorrer e das principais chegadas que ainda precisa para reforçar alguns setores, o Flamengo conversou com o Tite nessas duas reuniões. Obviamente, esse período de mapeamento de mercado, ele é muito chato. É aquele período onde você sabe que o Flamengo liga para o empresário, que faz aquela consulta, saber valores, interesses, porque, obviamente, o Flamengo não vai chegar no clube diretamente. Ele primeiro monitora o staff do jogador que está sendo mapeado para saber o interesse. Inclusive, nomes como Santiago Simon saíram recentemente aí no giro, né, de notícias e foi confirmado. Então, procede sim esse interesse do Flamengo no lateral direito. Tem também um outro nome que saiu recentemente essa semana e a gente pontuou aqui, o Sebastián Cáceres, né, zagueiro atualmente do América do México. Ele, inclusive, foi até pontuado pelo presidente do América de que ninguém ainda procurou o clube, nem em mercado europeu, nem em mercado sul-americano, ninguém ainda manifestou nada. Mas a gente sabe como é que funciona todo esse processo de negociação do Flamengo. Quando o jogador dá um ok, quando o jogador diz que ali, não, tá tudo certo, é assim mesmo que funciona, aí nesse processo o Flamengo vai e acelera aí essa questão de interesse, tá? E aí o Flamengo, obviamente, está muito atento a algumas circunstâncias. Santiago Simon e o Cáceres aqui a gente já vinha pontuado. Sobre a questão do Scarpa, que muita gente está falando, será que ainda dá para o Scarpa para o Flamengo? Claro que sempre é possível. A notícia, inclusive, saindo aí por jornalistas e meios aí de canais palmeirenses, é que a Leila já deixou claro, fontes do Palmeiras também, de que não vai entrar em leilão pelo Gustavo Scarpa. Se o Gustavo Scarpa quiser voltar para o Palmeiras, ele vai entrar em contato direto com a diretoria vai colocar a proposta que é plausível, seja por empréstimo, seja por uma nova aquisição, e aí a negociação vai acontecer. Se tiver interesse do Flamengo, proposta do Flamengo ou qualquer outro clube que ele esteja em negociação, o Palmeiras não vai entrar em leilão. O Palmeiras sai da jogada e o Scarpa fica livre para negociar com qualquer jogador. A princípio, não tem proposta nenhuma pelo Gustavo Scarpa. Isso aqui a gente pode confirmar no canal Visão Rubro-Negra. Outro nome também que sempre aparece no mercado é a questão do Oscar. A gente sabe que é um nome dificílimo, eu sou muito sincera com vocês, uma opinião humilde aqui é de que o Oscar não vem, por conta da valorização, por conta dos valores astronômicos que ele ganha no mercado chinês, e obviamente ele não vai abrir mão, já tinha falado isso em outra oportunidade, repito, o Oscar não vai abrir mão dos valores exorbitantes que ainda tem a entrar nos seus cofres aí, no seu lado financeiro durante esses próximos meses, durante essas próximas temporadas. E agora, recentemente, o Bruno Lemos trouxe até uma informação importante de que o Xangai Porsche, ali, atual clube do Oscar, se sagrou campeão da Superliga Chinesa, depois do empate de 1-1 ali, né, na vantagem que teve, o Xangai se sagrou campeão e o Oscar foi um dos destaques na competição. Ele teve 9 gols e 13 assistências. Então, assim, ele disputou todas as partidas, contribuiu demais, teve participação diretas ou em gols, em assistências, e, obviamente, esse nome que está sempre ligado ao Flamengo na última janela de transferência, na penúltima da mesma forma, a gente vê que vai ficando cada vez mais difícil por conta justamente desse processo que tem de negociação. E sobre o Everton Ribeiro, não sobre chegadas, mas sobre saídas, obviamente o imbróglio ainda do tempo de contrato permanece. Até aqui nenhuma novidade. A mini novidade, vamos dizer assim, para trazer aqui para vocês ainda nessa live informativa, é que mesmo que a parte Flamengo e a parte staff do Everton Ribeiro não tenham entrado no acordo, os dois lados se mantêm otimistas em estender esse vínculo. O pessoal também do Coluna do Fla apurou que o Flamengo quer a permanência do Everton Ribeiro por mais um ano e que o Everton Ribeiro quer permanecer no Flamengo também. Só que ele quer uma extensão um pouquinho maior. Mesmo que as ideias ainda não estejam alinhadas, ambas as partes estão bem confiantes sobre a extensão de contrato e sobre a permanência por pelo menos mais uma temporada. E o Everton Ribeiro, assim como outros nomes, eles têm sido constantemente
conversados ali, interagidos, ao mesmo tempo recebendo feedbacks do técnico Tite. O Tite, no dia a dia, no Ninho do Urubu, que inclusive hoje teve mais uma rodada de treinos, principalmente para apurar, para alinhar, para ajeitar a defesa do Flamengo, o Tite tem feito uma rodagem de capitães. E o GE até trouxe, relembrando o torcedor rubro-negro, que esse critério é muito comum utilizado pelo treinador. Ele fez isso no Corinthians, ele fez isso na seleção brasileira, justamente porque a impressão que ele quer passar e a estratégia é para trazer confiança e para trazer responsabilidade para jogadores grandes. Então, contra o Cruzeiro, o Everton Ribeiro foi capitão. Contra o Vasco, Bruno Henrique. Contra o Grêmio, Gerson. E aí, provavelmente, mais rodízios podem acontecer. Só na seleção brasileira, ele teve 16 capitães. E aí, devido a essa circunstância, o Tite, segundo a matéria do GE, até trabalhou por mais tranquilos, muitas vezes, porque essa rodagem foi favorável e trouxe, inclusive, ali um dos fatores determinantes para o sucesso, pelo menos nos 2 primeiros anos que ele estava ali servindo a seleção. E na última coletiva, o Tite havia pontuado sobre a importância e a consciência que cada jogador precisa ter e a sua responsabilidade em campo. Então, reforçando o que o Tite disse, foi o seguinte, abre aspas, eu tenho a consciência e o discernimento de saber do trabalho para que essa construção, inclusive de confiança, se prolongue, inclusive para conhecer os atletas e saber em que momento importantes eles podem ser utilizados. Então, declaração do Tite, deixando claro sobre a consciência e evolução de todo mundo e sobre a forma como ele acredita que cada um possa ser utilizado. Flamengo tem um pouco, sim, de credibilidade no mercado, mesmo com um ano complicado, mas no futebol mundial ele ainda permanece forte. E até para o futebol, que não tem toda essa expressão, ele é encarado, inclusive, como um fator de alvo, né? Um alvo positivo. Poxa, a gente quer chegar no patamar do Flamengo. Quantas vezes a gente ouviu isso, né? De presidentes de outros clubes. A nossa intenção é fazer um departamento médico parecido com o Flamengo. A gente já ouviu isso. A gente tem consultado o doutor Tanuri, já vi presidentes falando a mesma coisa. Em outra circunstância, a nossa intenção é fazer um apanhado financeiro parecido com o que o Flamengo vem trabalhando. E aí vai num contexto geral. E assim, mesmo aqueles que não têm muito poder financeiro, o Flamengo ainda é sempre mencionado. Ultimamente, o técnico Humberto Louser, ali do Guarani, ele falou sobre como o Flamengo ele é um clube grande, ele tem uma relevância muito grande. Ele disse o seguinte, o torcedor está no direito de vaiar, é o patrimônio do clube, falando sobre as vaias dali do Guarani, né? Temos trabalhado o emocional dos atletas. Hoje, o clube é saudável financeiramente. Hoje, tem credibilidade. O próprio Flamengo vivenciou a mesma situação. O futebol exige um trabalho longo financeiro, mas claro que existe uma possibilidade. Flamengo mesmo é um exemplo de muita credibilidade. Então, assim, ele quis usar a situação aqui, o exemplo, sobre a reviravolta financeira e de patamar que o Flamengo teve nos 6 anos do Eduardo Bandeira de Mello para os próximos 5 anos que o presidente Landim está tendo. Então, ele quis deixar claro que é possível que o torcedor tem direito de vaiar, mas que as coisas vão acontecer, principalmente quando você mantém um clube saudável financeiramente, tá? Galera, a gente vai trazer mais informações. Eu sei que o nome do Bruno Mendes ainda segue no radar, mas ainda não tem nenhuma atualização. Sobre o De La Cruz, é óbvio que o Flamengo não deixou de ter interesse. Aqui em nenhum momento a gente quis enganar você para aparecer assim, o Flamengo desistiu do De La Cruz. Sempre falei aqui para vocês, o Flamengo nunca desistiu do De La Cruz. O que o Flamengo fez foi, saiu de cena, viu que não era possível, deixou ali acordado, né, apalavrado e alinhado para a próxima janela, como vai acontecer novas tentativas aí, tá? O River Plate não vai fazer um jogo fácil, mas o Flamengo vai com tudo para trazer agora, em definitivo, um meio-campista uruguaio, que inclusive tem feito uma grande temporada até aqui. Mas ainda não tem atualizações, a gente segue atento, vai continuar apurando para informar vocês. Amanhã teremos live aí, 11h40. Espero todos vocês aqui no Visão Rubro-Negra para começar mais uma semana de muito trabalho e, ao mesmo tempo, passando mais apurações para vocês, tá bom? Deixa o like, nem lembrei, ó. Deixa o like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe os nossos conteúdos, tá bom? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e até mais.